Olá, queridos masoquistas corporativos, sejam bem-vindos ao Provocações, um programa que vai discutir as polêmicas do mundo corporativo em relação à gestão de pessoas. Eu sou o Vladimir Martins, co-founder da Opus Human e apresentador deste programa. E no episódio de hoje, de estreia incrível, vamos discutir a liderança tóxica. Isso mesmo, vamos conhecer como é que você faz para se tornar uma delas. E aqui discutir exatamente o que você precisa saber para transformar o seu ambiente de trabalho em um verdadeiro terror. Este é o Provocações. Você sabe como se transformar em uma liderança tóxica dos sonhos de qualquer ambiente organizacional? Hoje nós vamos dar dicas valiosas se você quer seguir por esse caminho. Vamos trazer para você aqui qual é a receita perfeita para você ser um líder exigente daquele tipo que faz com que as pessoas trabalhem mais de 8 horas por dia. Os resultados virão, mas a custo do quê? As pessoas vão estar menos motivadas, porque você é aquele líder incrível, tóxico e que transforma os ambientes em um local extremamente hostil. E a nossa primeira provocação é conhecermos como é que é o mundo da liderança tóxica. Ele pode ser um líder admirado? É um líder que traz resultado? Como são os ambientes organizacionais quando nós temos um líder tóxico? Isso mesmo, e para nos ajudar a desvendar esse mundo da toxicidade, nós teremos uma convidada muito especial. É a Josiane Ramos, que vai nos ajudar a desvendar os meandros e os caminhos para nos tornarmos um grande líder tóxico. Se você é um daqueles líderes extremamente exigentes, que fazem com que os seus colaboradores trabalhem além da conta, você já está no caminho certo de se tornar um líder tóxico. E ainda mais, pense, entre um líder competente e um líder tóxico, há uma linha muito fina, como a do fio de cabelo do seu colaborador estressado. Seja bem-vinda, Josiane Ramos, ao Provocações. Vlad, é um prazer imenso fazer parte dessa programação, como abertura, inclusive, inicial aí deste projeto lindíssimo que a Opus está fazendo. E eu quero desafiar todos que estiverem assistindo agora o nosso podcast, porque eu duvido que essas pessoas não passaram por essas situações que nós vamos relatar. É isso mesmo. Esse é o Provocações, um programa que tem a finalidade de trazer assuntos polêmicos do mundo corporativo. E para a gente começar, Josi, eu queria que você trouxesse aqui para o nosso público um pouquinho da sua experiência profissional, de quem é a Josi, como é que foi sua carreira, para que as pessoas possam te conhecer ainda mais. Gente, eu sou nascida e criada na cidade de Porto Ferreira, minha família toda é daqui. Tive minha trajetória inicial, né, vamos dizer assim, a minha carreira, o ápice da minha carreira numa concessionária de caminhões e ônibus aqui da cidade. Aí eu fiquei por 5 anos. Depois eu fui para São Paulo como gestora de qualidade. E ali eu administrei aproximadamente 400 funcionários, 8 unidades, né, na parte de gestão de qualidade, as unidades dessas concessionárias. Feito isso, eu voltei para Porto Ferreira. Eu tive uma experiência bem breve numa transportadora e logo fui convidada para participar de um processo seletivo. Passei e fui para Curitiba, na Volvo Caminhões, que a maioria conhece, né? Foi, assim, a minha maior realização profissional como CLT. E filho de Peixinho meu pai é empreendedor nato, voltei para Porto Ferreira, abri uma empresa de consultoria, que na época era JZR, foram quase 2 anos aí de dedicação em abertura de oportunidades, de posicionamento, tudo dessa experiência. E aí veio a Triconnect, que é a minha realização, né? Somos uma empresa humanizada, consolidada há 8 anos, fomos reconhecidos pela Great Place to Work, inclusive pela Melhores do Brasil na pesquisa da Humanizadas. Somos um time de mulheres, nos desafiamos a cada dia em trazer muito mais um impacto positivo no mundo dos negócios.
Que bacana, que legal. Veja quanta experiência tem a Josiane que está aqui comigo hoje e o que nós vamos trocar aqui de conhecimento durante esse episódio. Josi, o nosso programa de hoje vai discutir um assunto extremamente polêmico aí dentro dos ambientes organizacionais. Liderança tóxica. É isso mesmo. Esse é o nosso tema de hoje. E a gente vai dar dicas aqui como é que a gente se transforma no líder tóxico. E aí, Josi, eu já queria começar logo de cara a gente falando o seguinte. Qual é a receita para mim me tornar um líder tóxico dos sonhos? Faça microgestão, fica perguntando o tempo todo o que você está fazendo, por que você levantou, aonde você está indo, vi que você estava no telefone, para quem você ligou. Na hora da reunião você não reconhece, falou, olha, se não sou eu fazer, as coisas não acontecem na empresa. Esse é um tipo de liderança extremamente tóxica. É isso aí. Vejam só como são os ambientes onde o líder é tóxico. Aqueles ambientes onde as pessoas estão sempre desmotivadas, né, Josi? O tempo inteiro são desmotivadas. O líder fica ali o tempo inteiro controlando, como a Josi trouxe agora há pouco, né? Em cima da pessoa, a pessoa não pode dar um passo que ele está atrás, né? Porque ele tem que fazer junto com ela e verificar o que ela está fazendo, porque como a Josi disse, ele é o bom, ele é o melhor. Ele é o cara. Na verdade, se não fosse ele, a empresa dele não viveria. É isso mesmo. Ou a área dele não ia obter o resultado. E só ele tem o conhecimento. Com né? certeza. A equipe dele é um mero coadjuvante, apenas isso. É isso aí. Essa é a primeira de muitas características que tem um líder tóxico. Veja só, a gente só está discutindo uma delas. Josi, dentre aí as suas vivências, né? Imagino que pelo caminho, assim como eu, nós encontramos vários líderes tóxicos. Infelizmente. Né? Infelizmente. E aí, né? Como é que é o colaborador, né, que quer ter um líder tóxico? Como é que ele está envolvido nesse ambiente, né, esse colaborador? Esse colaborador é um verdadeiro puxa-saco, porque ele fica ali literalmente aceitando tudo, é extremamente obediente, concorda com tudo, não se posiciona, é extremamente passivo e detalhe, ele procura muitas vezes para que ele ganhe êxito fazer tudo aquilo que o próprio gestor pede e muitas vezes não tem nem nexo ou algo que geralmente vai trazer algum tipo de resultado. O objetivo desse colaborador é agradar esse chefe. Ou seja, é uma pessoa extremamente submissa. Totalmente submissa. O tempo inteiro está ali fazendo o que o chefe manda. Esse é o ambiente que se tem um líder tóxico e aquelas pessoas que só obedecem, não questionam nada. E a empresa nesse processo está muito longe ou aquém de tudo que está sendo construído, porque quem que está olhando para ela mesmo? É isso mesmo. E quando a gente chega nesses ambientes, Josi, o pessoal é tudo feliz, né? Nossa. Tudo alegre, parece que é tudo maravilhoso, não é assim mesmo? Eu me lembro de uma cena, né, que me assustei até quando me deparei, uma jogada de calculadora na mesa e o celular. E aquilo eu fiquei observando que tipo de situação poderia estar ocorrendo naquele ambiente. É porque a pessoa não conseguiu se posicionar ou falar para o líder aquilo que ela gostaria e ela estava sendo induzida, eu acredito até que manipulada, a fazer algo errado. E ela não concordava, por ser obediente, com medo da represália, simplesmente depois explodiu na frente dos colegas. É um ambiente mais ou menos assim. É isso aí. Vejam que fácil que é tornar um ambiente com esse alto grau de toxicidade, não é? O líder, se você quer ser esse líder dos sonhos, porque a gente está falando como ele se transformar num líder tóxico, faça isso com seus colaboradores. Fique manipulando ele o tempo inteiro. Não dê voz a ele, né? Porque não deixa ele falar em momento algum, né, Júlio? Não faça programação de férias. Nada. Férias? Pra quê? Num ambiente que tem que só ter trabalho? E detalhe, não olha nem para a família, porque tem que fazer hora extra para achar que é eficiente. É isso aí. Desculpa meu riso, mas coisa que a gente olha, é um absurdo, né? E infelizmente é o que ocorre em muitas organizações que não perceberam esse ambiente tóxico. É isso aí. Veja você que está nos assistindo, a liderança tóxica, além de ser manipuladora, como a gente falou, criar esses ambientes hostis, né?
Ele não quer saber de férias. O colaborador tem que trabalhar. E às vezes muito mais horas por dia do que aquilo que é necessário. Exato. Não é, Josi? Vai sair de férias, faça hora extra, trabalha bastante para você deixar tudo em ordem. É isso aí, é isso aí. Né? E provavelmente, se ele deixar você sair de férias, ele vai te ligar várias vezes. Exato. Passando coisas de trabalho. Olha, você vai sair de férias, mas por favor, fique atento no seu celular, porque eu vou precisar de você. Isso. Afinal, tem decisões para tomar na empresa. Oi? Exatamente. Né? É isso aí, né? Quem é que vai fazer o trabalho? Você tem que fazer mesmo estando de férias, né? Então o seu líder vai falar com você sim durante as suas férias. Você vai ter que ficar lá de plantão com o seu celular ligadinho, inventando lá na praia, né? Para falar com o seu líder, porque ele está precisando de você lá no ambiente de trabalho. E Josi, como é que são as reuniões com o líder tóxico? Só ele fala. Pois é. Só tem uma pessoa que fala, né? Somente ele. E, na verdade, são meras indiretas ou cutucões para coagir as pessoas que estão ali. Porque, geralmente, quem tem esse perfil tóxico, eu chamo de narciso, literalmente, que é muito sério essa situação, ele, o tempo todo, ele joga indiretas para que realmente ele possa obter êxito. Para que as pessoas, ele acredita que tem êxito, né? Mas são pessoas que foram humilhadas, rejeitadas ali naquele momento, e porque elas precisam trabalhar, e porque é histórico essa submissão, foi desde a época da escravidão. Tem pessoas que acham que isso é sadio, aquela coisa de, mas se eu não fizer isso eu vou perder o meu emprego, e aí eles vão para a reunião totalmente omissos, submissos, e não consegue nenhum tipo de atuação e de desenvolver seu próprio potencial. Gente, é uma judiação, tá? Porque são pessoas que não se desenvolvem, elas não têm oportunidade nem de olhar para si, porque ai de eu abrir a boca, porque eu sempre vou levar uma invertida. Afinal, o líder, ele que sabe. Para você, então, se tornar um líder tóxico, você deve agir assim nas reuniões, né? Não deixar ninguém falar, só você fala, só você é que dá a direção. Ninguém pode comentar absolutamente nada. Se você quer agir dessa maneira, você está no caminho certo para se tornar uma liderança tóxica. E se você acreditar que essas pessoas são extremamente fiéis a você, continue coagindo. É isso aí. Impedindo elas de serem elas mesmas. É isso aí. E aí, dentro desses ambientes, José, a gente já vivenciou muita coisa. Sim. Né? Principalmente muita confusão, né? De ser um líder que tem uma direção mais exigente de um líder tóxico. Né? Porque é preciso a gente falar também. O fato de eu ser uma liderança que tem uma certa exigência no ambiente de trabalho não quer dizer que eu sou tóxico. O tóxico ele vai além, né, de querer que a coisa seja bem feita. Ele vai para outros patamares. E aí, Josi, aqui no nosso programa que tem o objetivo da gente provocar bastante, né? E trazer as provocativo mesmo, Vlad. Os ambientes organizacionais gostam desse tipo de líder, né? Então, ele vai para a reunião, né, de alta direção e de board, ele mostra muito glamour, muito êxito em tudo aquilo que ele faz. Mas quando ele sabe que alguém da equipe foi abordado, aí o comportamento muda de figura, né? Ele é um tipo de pessoa que ele precisa estar no centro e no controle de tudo. E quando ele percebe que ele está vulnerável ou que aquele comportamento manipulador, que para ele estava sendo bem sucedido, foi desmascarado, aí ele mostra ainda mais o comportamento agressivo dele, né? É isso mesmo. Então, é uma situação que as empresas... Por que elas gostam? Porque é um tipo de líder que não leva problema. Ele não quer mostrar a vulnerabilidade dele. E ele é um tipo, infelizmente, de uma característica comportamental que ele leva as pessoas a supostamente manterem êxito, porque são pessoas que não faltam, são pessoas que trabalham muito, a área supostamente ela realmente entrega, porque existe um comando e um controle muito forte,
E aí ele não amola um RH, ele não amola um faturamento, ele deixa as coisas obterem êxito, né? Então, supostamente parece uma performance. Só que quando você adentra, né, aquela área, naquele momento, você começa a identificar os problemas recorrentes deste comportamento do líder na vida das pessoas. São pessoas ansiosas, depressivas, a raiva é um dos pontos que aparece com maior intensidade em alguns momentos, porque são pessoas que não conseguem falar, depois elas sentem raiva delas mesmas, né? Então é isso. E, Josi, é assim, o líder tóxico ele é extremamente sedutor. Galanteador de primeira, né? De mostrar, como você disse aí, todo um glamour, né? Então, ele fica, não é verdade, Vlad? Ele se vende muito bem, né? Ele se vende, ele endossa muito a fala dele, né? Isso. Que ele precisa das pessoas endossando. E você trouxe uma coisa crucial, ele é o centro das atenções, pelo menos para ele. Se ele não for o centro das atenções, vai ter problema, né? Na verdade, é como nós comentamos agora, por ele ser uma pessoa que ele precisa ser reconhecido, ele tem a necessidade do status do poder, diferente de quem gosta de ser reconhecido por meritocracia. Ele tem a necessidade do poder, do controle desse status. E aí ele permeia na vida das pessoas dessa forma, né? E existem falas até características. Olha, se você não fizer tal coisa, você não vai chegar naquele caminho, porque eu não vou te ajudar. Toma cuidado, porque fulano tá de olho em você. Então, ele usa muitas indiretas nesse processo, né? E as pessoas acham que ele é um bom amigo. Sim. Infelizmente, né? E ele é uma pessoa que ele manipula o entorno para obter êxito dele apenas. O interesse dele é esse. É isso mesmo. Ele quer mover o mundo a favor dele. A favor dele. Os interesses é dele. Isso. E, inclusive, pessoal, é um tipo de líder que muitas vezes fere a ética e o código de conduta de qualquer empresa, tá? Ele bate na mesa, ele olha na câmera para ver o que as pessoas estão fazendo, porque a câmera, o intuito é segurança. Não é olhar o movimento das pessoas para elas serem avaliadas. E tem cabimento fazer gestão. Então, ele não está presente no ambiente. É um tipo de pessoa que procura conversar com a equipe, saber da vida do outro. E não da própria equipe, daquela pessoa, aquele ser único que está na frente dele. Viu, Vlad? Você viu o fulano? Ele não sei o quê. O que você tem para me dizer dele? Ao invés de ele chegar para a pessoa e perguntar o que está acontecendo. Ele vai ao entorno. Então, assim, é uma manipulação que, infelizmente, não são todas as pessoas que conseguem perceber esse tipo de conduta. Perfeito. Veja só, mais aqui, né, mais informações para vocês, mais duas características que você trouxe, né? Ele é manipulador e extremamente sedutor. Se você quer se tornar uma liderança tóxica, seja muito manipulador e muito sedutor, porque aí você está no caminho certo, né, Josi? Porque esse é o caminho que ele trilha. E tem um que agora eu lembrei, que é o arrogante. Ele é muito cético. Também. Né? Só que ele é extremamente arrogante. Ele mede por poder, status, dinheiro. Então ele faz viagens, ele explora o mundo. Então ele acredita que ele tem conteúdo suficiente para, qual é a palavra que você mesmo usou, do indivíduo, não de manipular, de seduzir as pessoas por aquele conteúdo, supostamente, que ele tem. É triste isso. E ele se vende muito bem, né? Por isso ele que as é um bom empresas... vendedor, inclusive. Excelente. E por isso que as empresas compram com facilidade. Ele tem facilidade de executar com tamanha maestria. Isso, exatamente. Mas isso a gente vai falar daqui a pouco, o preço, né, dessa execução, o preço que ele paga, né, ali dentro do ambiente organizacional, quer dizer, o ambiente paga, né, porque não é nem ele, porque ele está em busca de atender a necessidade dele, mas o ambiente paga caro, né? O ambiente paga muito caro. Exatamente. Estamos terminando aqui nosso primeiro bloco, tá uma delícia de bate-papo aqui, o assunto é polêmico, mas a conversa é boa. Com certeza. Sempre. Pessoal, nós vamos para o nosso intervalo comercial e a gente volta daqui a pouco. Não saiam daí, nos aguardem.
Olá, eu sou Vladimir Martins. E eu sou Lélian Garrido. Estamos aqui para apresentar a você uma oportunidade incrível, o curso de formação de analista comportamental PDA, com certificação internacional. Você já imaginou ser capaz de entender profundamente o comportamento humano e aplicar esse conhecimento para melhorar a comunicação e a produtividade no seu ambiente de trabalho? Com o nosso curso isso é possível. E o melhor de tudo, você receberá uma certificação reconhecida internacionalmente, que vai destacar o seu currículo no mercado. Nosso programa é completo e oferece uma formação sólida, com acesso a materiais exclusivos e uma plataforma online intuitiva. Além disso, você terá suporte contínuo dos nossos especialistas, garantindo que você aproveite ao máximo todo o conteúdo do curso. E não é só isso. O curso é desenhado para ser prático e aplicável, permitindo que você veja resultados reais desde o início. Então, o que você está esperando? Inscreva-se agora e dê o primeiro passo para se tornar um analista comportamental PDA certificado internacionalmente. Transforme sua carreira e alcance novos patamares de sucesso. Fale conosco e garanta sua vaga hoje mesmo. Curso de Formação de Analista Comportamental PDA. O futuro da sua carreira começa aqui. Estamos de volta com o Provocações, numa conversa aqui deliciosa com a Josiane Ramos, falando sobre um assunto extremamente polêmico, liderança tóxica. E nós terminamos o primeiro bloco, Josiane, falando um pouquinho das pessoas, né? Quando nós temos esse líder tóxico, como é que acontece, o que não acontece. E a gente sempre fala que dentro dos ambientes organizacionais, infelizmente, o que a gente mais encontra é liderança tóxica, né? Falta de preparo, são pessoas assim que não acreditam que precisam de desenvolvimento, fogem de terapia, fogem de autoconhecimento. Ele não quer ajuda, ele não precisa. Não, ele é o maioral, né? É isso, ele sabe tudo, conhece tudo, ele não precisa. Ele foge de processo de desenvolvimento, não quer saber de mentoria. É incrível, gente. Aí não consegue perceber. É isso mesmo. E aí, nós falamos também, Josi, dos resultados, né? Claro, a gente não está aqui dizendo que não é uma liderança que traz resultado, que ela traz. Ela traz. O problema é o preço do resultado. A qualquer custo. Como é que ficam os ambientes? Quanto que o ambiente paga, né, por ter um líder tóxico dentro dele? E como é que fica esse ambiente quando a gente fala em resultado efetivo? Esse ambiente, assim, o líder, ele não mede esforços, ele vai fazer a qualquer custo. Se ele tiver que ferir alguém, se ele tiver que ir contra os princípios e valores da empresa, muitas vezes a empresa não fica nem sabendo, só quando vem uma determinada denúncia. E aí, tudo isso vai acontecendo e as pessoas ao entorno falam, olha, ele faz isso, ele faz aquilo. E por ele obter isso, as pessoas acreditam até que é o modelo daquela organização. Isso é um risco porque interfere drasticamente na cultura organizacional. Exatamente. Infelizmente, nessa passagem, empresas familiares de muitos princípios e valores, por olhar apenas para o currículo, do tempo de experiência e até mesmo os resultados que este profissional trouxe, quando inseriu ele no quadro de funcionários, não percebeu, leva-se um tempo, porque ele é um manipulador até assertivo, modo de dizer. Sem dúvida. Porque ele faz as coisas com muito... Porque ele é uma pessoa querida, às vezes. Na maioria das vezes. É ardiloso. E aí, quando você vai perceber, as pessoas estão literalmente cercadas, doentes, né? Não só de saúde que eu tô falando, mas assim, chega a afetar até o próprio desenvolvimento profissional. E isso traz rupturas, inúmeras rupturas para dentro do negócio, que para mudar isso, leva-se anos, né? Num processo de mudança, na saída, no desligamento dele. Então, assim, ele interfere na ética. Sempre é ele que tem que ganhar a qualquer custo, gente. Tem pessoas que recebem até bola, como a turma usa o nome, né? Para que ele consiga entrar naquele negócio com esse gestor. Né? Então, assim, é um risco muito grande. E a empresa, ela perde essa gestão.
do que gestão de valores. E não de valores financeiros apenas. É isso mesmo. Você trouxe uma coisa extremamente importante, né? Ele vai obter o resultado a qualquer preço. A qualquer. Não importa se ele tiver que passar por cima das pessoas, passar por cima de recursos, de ética e tudo mais. E muitas vezes, Josi, fica até difícil as pessoas convencerem a alta direção que ele está fazendo coisas erradas. Porque ele é tão convincente, né, que demora tempo até para os dirigentes da empresa enxergarem os malefícios. Você quer ver um exemplo? Às vezes, para ele não mostrar uma certa vulnerabilidade no êxito de análise de indicadores, no processamento de uma informação, de um dashboard, por exemplo, ele contrata, porque ele ganha bem, ele contrata alguém de fora, então pense a falta de ética disso, tá? Ele contrata alguém de fora para alguém fazer para ele ir para a reunião e ninguém perceber que ele é o cara. Então assim, Josi, mas isso não tem nada a ver, ele foi atrás de um recurso. Não, a informação saiu da empresa com autorização de quem? É isso, exatamente. Né? Então, assim, eu já vi inúmeros casos, não foi 1, 2 ou 3. Então, por que isso acontece? Para que ele consiga, na frente da alta direção ou das próprias pessoas com que eles estão conversando, direcionando, executando, não percebam essa fragilidade dele. E aí, muitas vezes nem percebe o que está acontecendo. Não, e acaba nem percebendo. Então, assim, é um simples fato que eu estou dizendo. Como, eu vou contar um exemplo que aconteceu. Uma das minhas meninas, porque não tem experiência na formação de preço, como ele sabia que pela Triconnect ele tinha um determinado valor, empresário agora eu estou falando, não estou nem olhando lá para o CLT. Né? Ele ligou para minha funcionária, tinha acesso ao particular, viu? Se você for fazer para mim por fora, quanto fica? Porque ele precisava daquela informação, mas ele não estava disposto a pagar. Então é isso, é a qualquer preço, é a qualquer custo. Ele não está preocupado com a relação, ele não está preocupado com a ética, ele não está preocupado em afetar negativamente a vida de outras pessoas. Então o que importa para ele é o êxito dele. Apenas. É isso aí. Mais uma característica importante para você se tornar um líder tóxico. Né? Se você quer alcançar o êxito, quer ter resultados, haja simplesmente dessa maneira. Manipule, né? Gire o mundo em torno de você, coloque o mundo em torno de você para entregar só o que você quer, o que você precisa, e esqueça as pessoas. E ele tem uma característica assim, muito forte, que é a ausência da escuta, né? Total. Ele é o tipo de pessoa que não tá... Aí você vai, às vezes, de uma forma acolhedora, humana, querer mostrar para ele. Então, assim, a área, em suma maioria, tem uma alta rotatividade. Total. Isso é um outro elemento. Isso aí. Né? E aí ele tem uma alta rotatividade, você vai querer mostrar para ele os elementos que estão interferindo no desempenho do negócio, que não está conseguindo reter as pessoas. Ele, imagina, esse daí é uma situação que ele jamais vai querer escutar os problemas oriundos, porque ele acredita que o que ele faz é o suficiente. É isso. E ele nem está preocupado com a saída das pessoas. Não, ele não escuta. Não se preocupa com isso. Ele finge demência. E a pior coisa que tem dentro do ambiente, Josi, que eu pude vivenciar isso, né, quando a gente fala do preço que o ambiente paga, é a direção da empresa dar carta branca para uma pessoa dessa. Né? Infelizmente. Porque aí ele faz um estrago. Eu vivenciei isso por mais que uma vez e pude perceber como dar carta branca para uma pessoa que tem esse tipo de liderança, dar poderes para ela, é a pior coisa que você pode fazer. Quanto mais poder ela tem, mais ela massacra as pessoas e mais ela vai tornar o ambiente difícil e complexo. E ela tem um tipo de percepção, como para ela o poder aquisitivo é muito importante, o dinheiro, então ela acredita que todos aqueles que eu pagar bem ou comissionar bem, elas vão ficar ao meu redor. É incrível isso, né? Mesmo. E dinheiro não quer dizer qualquer coisa. E para cada um tem uma visão sobre isso. E não existe certo e errado. Cada um é cada um. Ele não olha para isso. Então ele vai ao ponto, nessa questão do a qualquer custo, comprando essas pessoas. Olha, eu divido a comissão com você para você ganhar mais, mas isso aqui, ó,
nós vamos almoçar em tal lugar, a média lá tem um ticket pro almoço, ele gasta mais, ó, não comenta nada. Então, assim, são coisas, parecem pequenas, mas ela afeta muito na cultura organizacional, nos procedimentos, porque como é que você vai gerir isso? Se um líder faz, por que a equipe não pode fazer? Né? Então, que autonomia é essa que está sendo dada, que interfere no âmbito, na gestão da organização? Perfeito. E um dos principais departamentos, né, que observam isso, claro, é o pessoal do RH, porque começa aqueles inúmeros atestados, né? Porque o pessoal entra num processo, né? Absenteísmo é alto. É alto absenteísmo. As pessoas começam a pedir desligamento da empresa, né? São afastadas por questões de saúde mental e muitas vezes não consegue, por questões de benefício do INSS, se afastar. Sim. E a pessoa acha que é corpo mole. O líder vem e fala assim, não, é corpo mole, porque eu vi ela lá no clube. Ela tá indo no clube para resgatar a vida dela. E não, entendeu? Então, assim, é umas coisas que ele não consegue compreender, porque ele vive nesse mecanismo de manipulação, né? É isso. E ele não consegue ver, principalmente, que as pessoas têm sentimento, porque ele acha que tudo que ela vai fazer, qualquer reação que ela tem é mimimi, né? O pessoal do RH recebendo um bocado de atestado de afastamento por várias doenças, porque um líder tóxico, ele cria um ambiente com muitas doenças, né? Então, assim, como que fica essa empresa, né? Com várias pessoas se afastando, o absenteísmo crescendo e o RH vendo lá o que está acontecendo, né? E muitas vezes o RH emite alertas, mas a empresa também não consegue enxergar. Você sabe que eu me recordei agora, Vlad, nesses anos, né? Quando eu voltei para Porto Ferreira, nessa atuação como mentora, ou até mesmo quando atuava com um coach profissional ou de negócios, você percebe claramente quando você vai direcioná-lo, que eles aparecem para o desenvolvimento não porque eles querem, tá? Foi sugestão de um funcionário, foi sugestão da própria empresa, foi sugestão da RH e eles vêm. E aí aquela coisa, eu prefiro ficar vermelha na hora do que roxa depois que eu não entregar o resultado para a empresa que me contratou. Perfeito. E aí você pega e fala, olha, qual foi a última vez que você buscou um direcionamento com uma pessoa que você admira? Não me recordo, são falos. Qual foi a última vez que você frequentou uma terapia? Terapia? Mas precisa disso? Pra quê? Pra quê, né? Qual foi o último desenvolvimento que você fez? Eles são o tipo de pessoas que gostam desses eventos curtos, que parece aquelas imersões emocionais, que não vai agregar, ele não vai conseguir trabalhar intrinsecamente isso para permear novos resultados. Então é uma pessoa muito difícil, ela é resistente à mudança. E ela acaba não participando num processo de desenvolvimento. E quando ela vai para esses processos, Josi, é porque ela tem algum interesse por trás. Ela boicota, inclusive. E ela tem algum interesse. Ela tem, né? De promoção. Ela está com alguma coisa ali que beneficia ela, né, na direção que ele teve, na estratégia que ele está montando, aí ele vai. Mas se você disser para ele que ele precisa se desenvolver, que ele precisa de uma terapia, esqueça. E aí eu me recordo, nos momentos de conversa, vem muito elogios para mim, mas ele pouco me conhece. É isso. Nossa, Josiane, aquele dia você me fez sentir tal coisa, tal. Você percebe que não tem nexo. A fala com o comportamento. É isso. Existe uma discrepância muito grande nisso. O discurso dele, por ele ser uma pessoa manipuladora, né, e sedutora, é muito persuasivo. É muito persuasivo. Você que se convence, você quer trabalhar com ele, você quer trabalhar, né? Eu vejo muitos palestrantes que às vezes depois eu ouço falar nos bastidores realmente como é que a pessoa atua, que eu fico assustado. Né? De verificar como a pessoa seduz a outra ali, no que ela fala, no que ela comenta, né, dentro da palestra que ele está fazendo, e depois como é que ele age, o que você falou, né? Diferente a fala da ação, né? E geralmente, a qualquer custo, é uma pessoa que vive uma solidão. Total. É uma pessoa que vive na solidão porque ela não consegue manter relações duradouras. É incrível, grupos de amigos de infância, até na família. Geralmente é uma pessoa sozinha. É isso aí. Vejam quantas características para você que quer ser um líder tóxico.
Josi, nosso papo tá maravilhoso, mas nós temos que encerrar o nosso segundo bloco. Tô até com dorzinha no estômago já. É isso aí, pessoal. Nós vamos para o nosso intervalo comercial e já já a gente volta com o Provocações. Digitalize-se. Em um mundo totalmente conectado, sua presença no digital precisa ser estratégica. E nisso a Ruptus Digital pode te ajudar. Estratégia, marketing e aceleração digital, promovidas por um time de especialistas. Indicamos o melhor caminho e traduzimos a tecnologia em favor dos seus resultados. Com uma análise personalizada, estudamos com profundidade seu mercado, concorrentes e serviços oferecidos. Tudo isso para entregarmos o seu melhor caminho no digital, rumo às suas metas. Todo o planejamento e ajuda que você precisa para crescer, se conectar com pessoas e empresas, construir autoridade e vender muito mais. Com serviços de estratégia digital personalizada, eventos digitais virtuais e híbridos e comunicação digital multicanal, focamos no que o seu negócio precisa hoje, pensando no seu cliente ideal e em resultados de verdade. Acesse agora ruptus.com.br para ter seu diagnóstico inicial gratuito ou entre em contato conosco. Te guiamos na transformação digital. E nós estamos de volta com Provocações, nesse bate-papo incrível, discutindo sobre um assunto extremamente polêmico, que é a liderança tóxica, com uma pessoa super especial, que é a Josiane Ramos, que está aqui nesse bate-papo, nesse trololó nosso aqui, para dar muita dica aí para vocês. Josi, para nós abrirmos esse nosso terceiro bloco, eu queria que você falasse um pouquinho a respeito de como é que a gente faz para lidar com a liderança tóxica. Eu sendo aí esse colaborador que não pode falar, que tem que ficar mudo, como é que a gente sobrevive a esse ambiente, Josi? Na verdade, tudo é uma questão de você olhar para você mesmo e descobrir o que você está disposto a viver. Eu tive um caso, por um período, que a pessoa foi me procurar, ela fez um investimento próprio de mentoria para o desenvolvimento. Ela recebeu um feedback do próprio líder que ela precisaria trabalhar a comunicação dela. E veja, ela é uma pessoa extremamente persuasiva, ela é uma pessoa de ótimo relacionamento, ela gostava de ajudar a áreas paralelas que interferiam no trabalho dela, ela foi minada de fazer isso. E aí o fato que ela me procurou para ela se desenvolver, para aprender a lidar com esse líder, que foi assim a virada de chave na vida dela, porque ela percebeu que o outro não muda. Se ele não quiser, por mais que você vai dar o feedback, como eu orientei ela, de começar a se posicionar, de enfrentar, para ela entender os limites e perceber que aquela pessoa que é um líder, se ele não quiser fazer parte do contexto do desenvolvimento dela, ela não faz mais parte do quadro de funcionários. É isso mesmo. E ela pediu desligamento. Hoje ela é super feliz, ela agradece porque a mentoria veio com um propósito e, na verdade, acabou permeando o pedido de desligamento, né? Esses foram 2 casos no ano passado que marcaram a minha trajetória no desenvolvimento, porque vem para melhorar a comunicação, a liderança, a forma de se relacionar, e não tem nada a ver, a pessoa já tem aquela habilidade, ela só precisa se posicionar como líder. Então, uma dica muito importante, estou disposto a viver isso? Se sim, meus parabéns, você que lute. É isso mesmo. Se não, você precisa criar esse caminho para sair. É isso. Então, falando justamente a respeito disso, Josi, que você trouxe aí, dessa condição, né, que fica o ambiente, e se a pessoa está querendo se sujeitar a esse ambiente ou não, só tem uma solução, né? É a ruptura mesmo, não tem jeito. Ou esse líder vai embora porque a empresa identificou que ele é um problema e não quer mais saber dele, ou a pessoa desiste dele porque sabe que não tem mudança. Você falou uma coisa aí fundamental. É muito difícil mudar essa pessoa. Muito difícil. Ela, na verdade, envolve muito caráter. Também.
Aí, infelizmente, quando uma empresa de muitos princípios e valores descobre isso, ela vai atuar porque ela quer resultados, mas ela quer resultados sustentáveis, duradouros. Mas aquelas que querem resultados a qualquer custo, aí começa a alta rotatividade de pessoas na área, né? Então, realmente, quando as pessoas identificam, falar, eu fazer parte desse processo, ou ela busca uma recolocação na própria empresa, né? Às vezes tem êxito de ir para uma outra liderança. Sim. Só que isso ela vai ter que identificar se essa outra liderança também vai contribuir com o desenvolvimento dela e do negócio. Ou se não, ela realmente pede o desligamento e sai. Não tem outra forma, né? E é muito triste isso, porque assim, são pessoas extremamente competentes, que ficaram ali por 2, 3 anos, perceberam que não evoluíram, só ficam cumprindo com tabela, né? Daquilo que foi delegado e não está crescendo, porque ela não é reconhecida. Esse líder que leva os louros. Perfeito, é isso mesmo. Né? E aí, falando um pouquinho disso, Jos, eu quero trazer também uma experiência que eu tive e como é que foi lidar com isso na época, né? A pior coisa que a gente faz é ir para o embate, porque aí vira uma situação muito complexa, muito difícil, né? Porque essa pessoa não cede uma vírgula e você ali falando e fica aquela coisa difícil, né? De comunicação e um processo que acaba trazendo muitas interferências para a equipe também, né? Para as equipes. No caso era eu como liderança com outro líder. E aí eu aprendi muito e aí vai a dica especial aqui do Provocações. Lendo um livro que traz algumas dicas, né, de como a gente se manter mais sob controle, porque senão a gente se descontrola demais, aí a gente sai prejudicado e fica doente. Haja inteligência emocional, né? É isso, muita inteligência emocional. E esse livro chama-se Trabalhando com Monstros. Eu vou deixar com a nossa super dica aqui do Provocações, para que você que quer saber um pouco mais sobre esse assunto, quer estudar um pouco mais, dê uma olhada nesse livro. É um livro muito interessante que me fez entender tudo isso que a gente está falando aqui hoje, que na época eu não tinha esse conhecimento, né, de como essa pessoa funcionava. Aqui vai falar. E do número de pessoas que existem nesse perfil dentro dos ambientes organizacionais. Que é importante o conhecimento, né, para a gente lidar também com as situações do dia a dia. Né, Josi? É assim, gente, é assustador, porque ele é um tipo de pessoa, na verdade, de característica comportamental, não vamos nem levar para a pessoa, que ele coloca tanta a verdade naquilo, ele constrói tanto aquilo com veracidade para ele, porque graças à nossa maturidade, e aí seja tanto no âmbito empresarial quanto a maturidade emocional também, nós conseguimos perceber pela fala, mas a maioria das pessoas não consegue perceber esse tipo de conduta e que fica ali uma pessoa, às vezes, sabe, sendo vangloriada. A hora que você percebe ali, você fala assim, nossa, as pessoas não têm ideia do que elas estão construindo ao lado desse líder. E, Josi, existe certo e errado nisso? Gente, nós não estamos aqui para criticar. Se a sua empresa, ela está adepta a ter um líder desse a qualquer custo para ter resultado, ok, você que vai administrar essa situação. Está disposto a pagar o preço? Você está disposto a pagar o preço. Está tudo certo. Porque, infelizmente, pelas nossas trajetórias, existem empresas que usam até a frase, me faz me rir, o que vale é dinheiro no bolso. Ok, se para você é isso, os parabéns. Tá tudo certo. Agora, se não, que bom, porque a perpetuidade do negócio, ela tá em não uma pessoa que tem que ter o êxito em tudo, é todos. Então, é uma equipe e nós não estamos falando de demagogia nenhuma aqui. Nós estamos falando que uma empresa se perpetua quando ela tem solidez, ela tem uma base, os princípios e valores dela é que guia os passos. E isso, quando está claro, não tem como aceitar um tipo de pessoa nessa cultura organizacional. Nos nossos processos de recrutamento e seleção de cargos mais estratégicos, né, e táticos, gente, como que eu consigo descartar, né, um profissional? Como que você elimina ele do processo?
Quando você percebe que ele chega, e aí eu me lembro um recente, no ano passado, que chegou, porque eu sou filho do fulano, porque a gente trabalhou na política, nanani, nanana. Então, assim, ele endossa muito êxito, poder e status. Você levar uma pessoa dessa que não olhou para a construção daquilo que ele, da trajetória, desde a faculdade, tudo aquilo que ele passou, ele não valorizou isso, é porque ele não se encaixa nesse perfil. Perfeito. E o nosso programa Provocações tem esse objetivo, né? Que é provocar, trazer para você informação e conhecimento. De forma alguma, nós estamos incentivando você a pedir o desligamento, a você fazer com que o seu líder, que é um líder tóxico, mude hoje para amanhã. Não. É para você ter escolhas e saber como lidar com cada situação. Né? Se você gosta desse ambiente, como o Josi falou agora há pouco, tá tudo certo. Continue lá, tá beleza. Mas se você acha que esse é um ambiente que te faz mal e pode te deixar doente, é hora de você pensar num novo caminho, como a gente falou. E tem uma coisa que agora, para nós irmos para o encerramento dessa reflexão, dessa provocação, que me faz, né, lembrar de exemplos, eles têm uma característica da comunicação violenta. Total. E são punitivos. O importante é buscar culpados e expor isso. Né? Então, ao invés de esgotar as possibilidades de obter resultado satisfatório, ele busca possibilidades para punir e identificar o culpado, e aí essas pessoas realmente serem descartadas, porque não cumpre com a obediência dele. É diferente. E é por isso também, Josi, que as pessoas não têm coragem de falar nada. Porque como tem uma punição envolvida, né? E ela sabe que o líder tóxico, ele é assim, ele funciona dessa maneira, ele vai punir a pessoa se ele não concordar ou se ela estiver naquele momento indo contra ele, porque você não pode, você tem que aceitar o que ele está falando. Então, nesse momento, essa pessoa já fica lá com uma marquinha. Né? E aí, né, é uma prerrogativa de que o assédio moral é inerente. Claro, o tempo todo. Tá, pessoal? Então, assim, e assédio moral, nós não estamos falando somente de uma cantada, nós não estamos falando apenas de um apelido, ela ridiculariza o tamanho, como fala, o sotaque de uma pessoa. A falta de capacidade para determinadas coisas. Então, assim, para que ela ganhe sorrisinhos, ela faz até piadas sobre alguns determinados parceiros, colegas. Então prestem atenção nesse comportamento, porque ele viraliza. É isso. E é um ambiente, como a gente já falou aqui nos blocos anteriores, Josi, difícil de você estar, porque a energia não é boa, né? É um ambiente pesado, as pessoas estão ali massacradas, né? Doentes, por conta desse mecanismo aí de forçar as pessoas ao resultado, né? Então, é um ambiente que, numa cultura organizacional humanizada, como a Josi trouxe lá no comecinho, quando ela estava explanando sobre a empresa dela, não tem nada a ver com essa cultura, né? Ela não se encaixa. Não. Né? Um líder tóxico não se encaixa dentro dessa cultura, porque ele vai fazer todo o contrário. Para falar a verdade, ele só usa as pessoas como um recurso mesmo. Somente. Porque ele precisa para o êxito dele. Pro êxito. Nada mais. Né? Não existe sentimento. E você trouxe muito bem a questão da comunicação violenta, né? Que ele usa o tempo inteiro. Porque ele quer acuar as pessoas, né? Quer que ela tenha medo. Quanto mais medo, melhor, Josiane, para esse tipo de... Exatamente. Do tipo, você tem ideia da fala que você está me colocando? Você tem ideia com quem você está falando? Ele utiliza uma forma... O que pode acontecer com você? O que pode acontecer com você. Então, assim, é ridículo. Quando você percebe... É digno de dó. Agora eu tô falando abertamente porque nós estamos no grande finale dessa provocação. Então, assim, é digno de dó, porque é uma pessoa solitária, ela não consegue entender que tudo isso está deixando marcas e um legado manchado, porque as pessoas não passam a admirar por aquilo que ele é, somente por aquilo que ele tem. E é um ambiente onde as pessoas têm medo. Esta é que é a verdade, né? Porque o líder tóxico, ele coloca medo nas pessoas. E como eu disse, ele adora massacrar alguém, né? Adora fazer uma pessoa chorar.
né? Porque isso dá poder, né? Alimenta ele naquilo que ele tem de prioritário, que é o ego, né? O Vlad lembrou de uma coisa muito importante, que nesse processo de submissão com ele, quando ele percebe que a pessoa baixou a guarda, foi humilde, deu o controle na mão dele, pronto. Ele fica feliz, ele encerra a situação. Agora, quando você vai, e eu já fiz inúmeras vezes, não foi uma ou duas, tá? Falando abertamente para vocês, eu já fui pro embate com vários, e é incrível o poder que eles colocam nas mãos. Eles batem na mesa, eles direcionam o dedo, tipo, você vai ver, ele te coloca ameaças porque eu vou levar isso até tal ponto. Então, pessoal, existe e tá o tempo todo ao nosso entorno. É isso mesmo. Seja em forma de líder, seja em forma de proprietário, seja em forma de fornecedor. Nossa, os mais diversos. Parceiros diversos. Josi, nosso papo está aqui maravilhoso, levando muito conhecimento e informação até você. Vejam quantas características nós trouxemos aqui para você se tornar um líder tóxico. Mas veja também se você quer realmente ser essa pessoa. Você quer realmente ser um líder tóxico? Nós estamos aqui fechando o nosso terceiro bloco maravilhoso desse bate-papo. Está muito bom, mas nós temos que ir para o nosso intervalo comercial. A gente já volta já para mais conhecimento e mais informação. Esse é o Provocações. Você está pronto para desvendar o seu verdadeiro potencial? Apresentamos o relatório de diagnóstico de potencialidades avançado, DPA, a chave para desbloquear suas habilidades ocultas e elevar seu crescimento a novos patamares. Com o DPA, você não apenas descobre suas forças, mas também aprende a transformar cada desafio em uma oportunidade única. Imagine ter um mapa que não só destaca suas competências únicas, mas também ilumina o caminho para o seu desenvolvimento contínuo. Ideal para líderes visionários, profissionais em busca de evolução e equipes que aspiram à excelência, o DPA é mais do que um relatório. É um guia estratégico que impulsiona decisões assertivas e promove um ambiente de trabalho mais produtivo e harmonioso. Não permita que seu potencial fique escondido. Com o DPA, você ganha não apenas uma visão clara de suas capacidades, mas também um plano de ação para um crescimento acelerado e sustentável. Este é o momento de investir em você e na sua equipe. Faça do DPA seu aliado estratégico e abra as portas para um futuro repleto de realizações. Descubra hoje como o DPA pode transformar sua trajetória. Desperte seu potencial com o DPA. Veja a diferença que ele pode fazer na sua vida e na sua carreira. E nós estamos de volta com Provocações, na companhia agradável aqui da nossa convidada de hoje, que é a Josiane Ramos, discutindo assuntos polêmicos, mas de uma forma bem descontraída, bem humorada e com muita informação e conhecimento para vocês. Josi, para a gente ir agora indo para o finalmente, né, que a gente infelizmente está terminando aqui o nosso primeiro episódio do Provocações, eu gostaria que você deixasse aqui para o pessoal algumas dicas, né? A gente já falou algumas aqui, mas agora trazendo um pouquinho mais aí para você mesmo, como pessoa que já vivenciou aí inúmeros momentos com líderes tóxicos, né? Deixe suas dicas aí para o pessoal que está nos assistindo e que acompanha aí o nosso programa, para que eles possam... mesmo que queiram, né, como a gente falou, continuar nesse ambiente, que possam sofrer menos, né, para não ficar doente, porque isso leva, né? Eu estava vendo aqui, antes de eu passar para você, nesse livro, ele traz 3 coisas importantíssimas aqui, ó. Distúrbios de sono e pesadelo, problemas de relacionamento e depressão. São algumas das doenças que podem ser oriundas de você estar vivendo aí uma liderança tóxica. Como é que a gente faz aí, Josi, para não chegar nesse ponto? Bom,
Ao longo dessa jornada, seja no âmbito do planejamento estratégico, seja no âmbito de mentoria, com desenvolvimento de liderança, seja na atuação como consultora, seja na época que eu era CLT, inúmeras. A primeira coisa, nós temos que aprender a ter uma escuta ativa, sem julgamento. O primeiro ponto. Porque quando eu ouço essa pessoa por inteiro, eu vou mostrar atenção. E aí parafrasear, olha, você me disse sobre isso, você me disse sobre aquilo. E aí tem uma pergunta chave para se fazer para ele. Porque com a hora que ele despeja, você pode voltar e falar assim, mas o que você espera de mim? Se desarma. É uma forma assim que você, ele não espera que você vai fazer isso, porque geralmente as pessoas, por estarem coagidas, cansadas, estressadas, elas ficam assim, sei, tá, tá bom. E aí, aquilo vai só, ele fala e você não volta a lição para ele. Então, tem que dar para ele a autorresponsabilidade, que tudo aquilo que ele jogou, o que ele quer? O que ele quer chegar com essa informação? Né? Esse é um primeiro ponto. O segundo ponto, quando você identificar essa manipulação, é triste, inclusive, porque ele vai acreditar que isso vai obter êxito, né? Então, quando você identificar essa manipulação, evite de dar informações estratégicas sobre alguma coisa que você está conduzindo, um projeto, espera você concluir para depois você se posicionar, apresentar no momento oportuno. E uma coisa muito importante, tá? Evite de compartilhar sonhos, conquistas, porque tem um dos viés, a inveja. É sempre ele que quer ser mais, ele que quer viajar. Às vezes você fala, eu comprei uma passagem para ir para Balneário, Camboriú, por exemplo. Comprei uma passagem para ir para um Gramado. E falar, opa, eu nunca fui, né? Então, evitar de compartilhar algumas conquistas pessoais, silencie mais. Eu acredito que o ponto-chave, vindo de encontro com a escuta, que é a primeira dica, a segunda é se silenciar. Guardar no seu coração, tá? Guarda no seu coração que ali está muito bem guardado. E um terceiro ponto, quando a gente está lidando com essas pessoas tóxicas, busque ajuda. E essa ajuda é onde você se sente seguro, que você sabe que vai requerer acolhimento, você não vai estar sendo julgado, porque não adianta você buscar ajuda com alguém que concorde com a atuação dele. Perfeito. Até mesmo um psicólogo, que existe essa imparcialidade, ou um direcionamento espiritual também pode ser, né? E aí, dentro desse processo, você identificar, revisitar aquilo que você quer para você tomar as próximas decisões. E um quarto ponto, o Vlad colocou nas nossas provocações que não adianta você bater de frente. Então, quando vier alguma acusação do dedo ou uma busca de culpado, alguma coisa você errou, tá tudo bem errar, né? E ele veio te afrontar, esse líder, você coloca para ele e fala assim, olha, me desculpa, isso não vai acontecer mais. Como você quer que eu resolva isso? Volte para ele a responsabilidade dele como líder. Né? Então não vai dar o embate, você vai pedir desculpas, reconhecer o teu erro e aí você volta para ele, o que você espera de mim a partir de agora? Maravilha, dicas assim excepcionais da Josi aqui com a gente. Nós te mostramos 2 caminhos, né, durante o nosso bate-papo aqui, de como ser um líder tóxico e de como não ser um líder tóxico. A escolha é sua, né? Possibilidades existem para os 2 lados. Mas é você que deve saber se você quer e se identifica mais com uma liderança tóxica ou com uma liderança mais humanizada, uma liderança mais conjunta, né? De trabalho com as pessoas. Se você quer elevar o seu ego ou se você quer dividir o esforço com todo mundo, né? Porque o líder tóxico é o eu keep, né? Ele que ganha os louros e ele é que recebe tudo. Aí a escolha é sua. Nós trouxemos dicas
bacanas para você se transformar uma em outra, né? Mas como a gente disse, a gente aqui só está trazendo conhecimento para que vocês possam ser mais felizes no ambiente de trabalho e para que possam vencer nas suas carreiras e no seu processo pessoal e profissional. Josi, muitíssimo obrigado aqui por você estar conosco. Foi um prazer aqui esse bate-papo. Queria agradecer imensamente porque você nos ajudou aqui a desvendar esses meandros aí do mundo da psicopatia, vamos dizer assim, né, de uma certa forma, né, corporativa, trazendo aqui a liderança tóxica. Muito obrigado, hein? Vlad, eu que agradeço essa oportunidade, foi um privilégio para mim. E para quem agora está nos ouvindo, eu vou deixar 3 dicas. O líder humanizado é aquele que tem diálogo, que tem abertura, transparente, honesta. É aquele que sabe acolher, apoiar e direcionar no momento certo. E o terceiro ponto, ele consegue construir a relação de forma duradoura e levar o maior potencial das pessoas ao resultado. Então, seja você esse líder. Essa é a minha dica, porque eu te garanto, por experiência própria, você vai ter muito mais êxito. É isso aí. A transformação está em suas mãos. Esse é o Provocações, um programa que tem a finalidade de trazer assuntos polêmicos para que possam ser discutidos e desvendados no caminho do desenvolvimento humano. E assim termina o nosso primeiro episódio, querido telespectador. Sim, um episódio cheio de informação e conhecimento para você que quer se desenvolver no mundo corporativo. E aqui deixo uma reflexão. Se você se identificou com as características do líder tóxico, reveja sua forma de atuar e de liderar, pois nós queremos ambientes transformadores. Não deixe seu ambiente de trabalho se transformar numa verdadeira cena de Game of Thrones, onde não tem muito dragão, mas tem muito café para aliviar o estresse das pessoas. Isso mesmo, este é o Provocações e vamos trazer aqui muita discussão interessante com muitos convidados nos próximos episódios. Não deixem de nos assistir. Curta, dê o seu like. Este é o Provocações.